Olá, pessoas incríveis da internet. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Não é o meu objetivo com esse vídeo atacar ninguém ou causar qualquer tipo de hate, de comentário maldoso. Eu não quero nada disso. O único objetivo desse vídeo é trazer a verdade sobre as alegações que uma pessoa fez contra mim, primeiramente em dezembro de 2022 e agora nessa última semana. Mais especificamente, esse vídeo ele tem o objetivo de desmentir as coisas que foram inventadas sobre mim e foram divulgadas aí pela internet, com as provas necessárias. Eu vou começar dizendo que ninguém, absolutamente ninguém, tem obrigação de gostar de mim. Só que nos últimos tempos, comentários desse tipo hate e bullying surgiram nas minhas redes sociais. E não só nas minhas redes sociais, mas nas redes sociais das marcas que eu trabalho, nas redes sociais das pessoas que trabalham comigo. E não foram comentários leves, foram comentários muito pesados. Comentários desejando que a gente morresse, comentários ameaçando a gente diretamente, falando: eu sei que você pega o metrô na estação tal e eu vou lá. Então, assim, eu queria dizer pra você que me acha feia, que me acha antipática, que não gosta do meu jeito, que não vê verdade em mim, você tem todo esse direito e você pode até ser um completo babaca e vir nas minhas redes sociais e comentar isso. E ficar comentando isso o tempo todo. É direito seu. Você tem, inclusive, o direito de achar que é um completo absurdo que eu continue aqui tentando fazer o meu trabalho no YouTube, nas outras redes, e que eu continue divulgando a minha marca, e que eu continue tentando melhorar. Você pode achar que eu sou uma pessoa ruim, você pode achar que eu sou incapaz de mudança. Isso tudo você pode falar, você pode achar. Mas, embora isso seja um direito seu de achar, e às vezes de falar, ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de me acusar de fazer coisas que eu não fiz. Todo mundo tem o direito e a liberdade de expressão de falar o que quiser, desde que aquela coisa seja verdade. E nesse caso, não é. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de falar mentira sobre os outros, acusar ele de ter feito coisas, sendo que essas coisas são mentiras. E isso pode ter consequências judiciais, tanto na vara criminal quanto na vara civil. E aí você deve estar se fazendo assim uma pergunta muito óbvia: mas Karen, se tudo isso que você tá falando sobre você é mentira, por que você só tá falando agora? Então, pra começar, quando essa pessoa fez o primeiro vídeo, ela tornou público elementos de um processo que corria em sigilo de justiça. Esses processos trabalhistas, eles geralmente têm um sigilo, porque é para proteger a reputação do empregado, para não ficar assim fácil para o empregador, o próximo empregador, digitar o nome dela no Juiz Brasil e achar quais foram as coisas que ela fez ou desfez, ou quem processou, quem não processou. E o nosso processo, mesmo encerrado, ele ainda continuava em sigilo de justiça. Eu vou falar isso mais pra frente, mas assim, pra mim, ter postado só o veredito da justiça já bastava, porque o veredito da justiça, ela concedeu a carteira CLT que a pessoa tá pedindo, mas ela, junto com essa carteira CLT, ela colocou um monte de outros processos. E o resultado do processo foi extremamente desfavorável pra essa pessoa, inclusive desmente tudo que ela tá falando. E além disso, eu sempre tive verdadeiramente preocupada com o estado de saúde dessa pessoa, porque eu sei que ela é uma pessoa frágil, eu sei que ela tem um estado de saúde mental complicado. A gente sempre soube, desde o começo que ela começou a trabalhar aqui, a gente entendeu que ela era uma pessoa mais delicada e a gente nunca negligenciou isso. Muito pelo contrário. E por a gente saber disso, não só eu, como toda a minha equipe ficou extremamente assustada quando ela postou aquele vídeo. A gente não sabia se ela estava bem, se tinha acontecido alguma coisa, algum gatilho, a gente só não entendia. Tanto que, assim, eu fiquei tão em choque naquela semana que eu não conseguia nem raciocinar. Então eu fiz um vídeo lendo o veredito que os meus advogados me disseram: Karen, lê isso daqui, isso aqui é o suficiente porque é a decisão da juíza. Mas muitas pessoas, elas não entenderam e outras não acreditaram em mim. Eu tentei resolver essa questão de maneira, assim, privada com essa pessoa desde o começo, desde antes do processo. E ela nunca quis. Inclusive, assim, recentemente, por causa das coisas que aconteceram, eu falei com ela, perguntei se ela estava bem, mandei mensagem, tentei resolver novamente esse problema com ela no privado. Em vez de me responder, ela decidiu fazer um vídeo publicando todos os prints na internet. E aí, isso ela não tinha minha autorização para fazer, mas mesmo assim ela fez. E aí eu entendi que ela não quer a minha ajuda. E tá tudo bem ela não querer a minha ajuda.
Mas aí eu também entendi que eu ia ter que me defender desse jeito. Eu contratei essa pessoa em meados de 2019, quando eu abri um formulário no Instagram, tipo, um formulário, e divulguei no Instagram, falando se alguém teria interesse em trabalhar. Eu recebi muitas respostas. Aí a gente selecionou algumas e eu conversei com ela e eu realmente gostei dela. Eu fiz a contratação por MEI. Ela sabia que a vaga seria por MEI, mas eu acho que é muito importante eu admitir que tinha sim um vínculo empregatício ali, porque o MEI que eu contratei, ele tinha alguns benefícios, tipo férias, 13º, comissão de publi, pagava pra usar a imagem dela se elas aparecessem em algum vídeo. Então, tipo, tinha todos os benefícios de uma carteira assinada. Então, isso foi um erro meu. Existia, sim, ali um vínculo empregatício e não uma relação de prestação de serviço entre duas empresas. E, assim, logo na primeira semana de trabalho, essa pessoa, a gente costumava almoçar todo mundo junto. Eu tinha o costume de pedir, por exemplo, hoje a gente quer comer hambúrguer, daí eu pedi hambúrguer pra todo mundo. Enfim, a gente tinha essa coisa de vamos sentar todo mundo junto, comer alguma coisa e conversar. E logo na primeira semana, nas primeiras conversas, essa pessoa, ela já admitiu pra gente vários problemas da vida dela, várias situações que ela tinha passado. E aí a gente entendeu que essa era uma pessoa fragilizada, que a gente precisava ter um cuidado especial com ela. A relação de equipe, ela nunca foi distante e fria. Tipo, eu tinha um espaço de coworking que tem todas as ferramentas, tipo câmera, computador, mas ela era autorizada a levar o notebook para casa, se ela não precisasse da câmera e do espaço para fazer as fotos. Ela poderia fazer todo o trabalho de casa, ela poderia se atrasar, ela poderia faltar, ela poderia fazer o horário de acordo com o que ela quisesse. O importante pra gente era a entrega de tarefas. E quando tava aqui todo mundo no espaço de coworking, a gente ria, a gente se divertia, fazia muita piada uma com a outra. Realmente, assim, eu tenho muitas lembranças felizes da época que ela trabalhou comigo. Essa pessoa, ela se divertia assim no trabalho. Ela fazia várias brincadeiras, assim como a gente conseguiu provar perante a juíza. Ela nunca teve a sua honra ou a sua integridade ferida de maneira nenhuma. E ela nunca reclamou do ambiente onde ela estava trabalhando para que nós pudéssemos melhorar, caso ela tivesse alguma reclamação. E assim, muito pelo contrário do que vocês acham, quem fazia as brincadeiras mais ácidas, assim, e fazia as figurinhas e mandava figurinhas zoando os outros, era ela. Então, tipo, ela sempre teve essa pegada de eu sou muito zoadora, eu sou muito feliz, eu vou me divertir pra caramba. E acabava mandando várias imagens, fazendo brincadeirinha e dancinha, e a gente tava tudo ok com isso. E esse uso de figurinha que ela fazia, ela não só fazia figurinha dos outros, mas ela também fazia figurinha dela e usava em diversas ocasiões as figurinhas que ela fez pra ela se zoando. Essa pessoa, ela tinha a liberdade total de trabalhar de casa ou fazer o horário dela. Isso nunca foi um problema. A gente, inclusive, sempre incentivou a ela que se ela não estivesse bem, que ficasse em casa. Mas ela às vezes respondia, não, eu quero ir porque aí é divertido e vocês me distraem. Então isso nunca foi um problema. E apesar de toda a flexibilidade, essa pessoa, ela nunca cumpria os prazos que a gente determinava pra ela de certa tarefa. Tipo, esse vídeo precisa ser entregue até o dia tal. E aí ela não entregava e falava que se confundia. Então a gente tinha um problema de produtividade muito grande com ela. E mesmo assim a gente tentava entender o momento dela, a fragilidade dela, o que ela estava passando e levar isso em consideração quando a gente ia cobrar um trabalho ou outro. E por entender a fragilidade dela, a gente tentou adaptar o trabalho que a gente fazia de diversas formas para ela. Então a gente sempre perguntava: em que você gostaria de trabalhar? O que você gostaria de fazer dentro da empresa? Para tentar motivar ela a ser mais ativa e produtiva. E ela nunca foi punida pelos vacilos, muito pelo contrário. A gente sempre tentava achar novas oportunidades para encaixar ela, talvez em outras funções dentro da empresa. Perguntava para ela: o que você gostaria de fazer dentro da empresa? No que você gostaria de trabalhar? Apesar de toda a flexibilidade que a gente tentava proporcionar para ela, essa pessoa, ela nunca conseguia cumprir os prazos e entregar as tarefas nos dias que precisavam ser entregues. Então a gente combinava com ela, vai ser feito assim para ser entregue no dia tal e aprovado no dia tal com a Karen e depois com o cliente no dia tal. E essa pessoa fazia uma maior confusão, ela não conseguia entregar no dia. E mesmo assim,
ela nunca foi punida pelos vacilos dela. A gente sempre conversava, tentava ajudar ela, tentava talvez mudar ela de função, perguntava pra ela: o que você gostaria de fazer dentro da empresa? Qual função você gostaria de desempenhar? Qual cargo? Qual trabalho? O que você tá a fim de fazer hoje? Vamos fazer uma coisa que você tá inspirada pra fazer, porque eu prefiro que a pessoa faça uma coisa que ela tá feliz de coração fazendo. Eu acredito que isso adiciona muito pra minha empresa. E assim, vou ser muito sincera, eu me identificava muito com ela, eu via a situação dela e eu lembrava um pouco de mim, sabe? Eu sabia porque eu sabia que essa questão psicológica pode afetar muito. Às vezes eu não tô bem pra gravar um publi e aí eu preciso atrasar esse publi. Então, tipo, eu entendia que ela tinha essa fragilidade, ela tinha esse lado complicado de lidar, mas eu me identificava com ela e a gente não queria demitir ela. Não por pena, mas por entender que ela tinha limitações, assim como nós também temos. Como vocês sabem, eu já falei diversas vezes aqui, eu tenho depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada. E lutar contra isso é muito difícil. Então eu olhava pra ela e eu entendia quando ela não entregava um prazo, sabe? Porque eu sabia que eu, no lugar dela, poderia estar passando pela mesma experiência. E vocês sabem, eu sempre falei abertamente da minha saúde mental e nunca foi a minha intenção fazer nada que prejudicasse a dela. Então eu tomava o maior cuidado com isso, sempre tomei. Muitas vezes essa pessoa, ela agiu de forma completamente antiprofissional, o que prejudicou não só a mim, mas também aos colegas de trabalho dela. E teve uma vez que ela já... Enfim, a gente vai contar essa história mais pra frente, mas prejudicou muito a empresa, como se... e a minha confiança com o cliente. Inclusive, muitas dessas ações foram que acabaram fazendo ela querer se desligar da empresa. Então ela se desligou voluntariamente da minha empresa. Uma dessas coisas era o completo desleixo com o ambiente de trabalho. Então, tipo, as coisas dela estavam sempre bagunçadas, desorganizadas. E aí não só as coisas dela, mas as coisas do escritório em si era sempre uma zona, uma bagunça. Então tinha que pedir pra organizar. Também tinha problema com, às vezes ela comia e deixava a mesa suja. Então, não colocava copo na lava-louça pra lavar, ela deixava tudo em cima da mesa. Então, a gente precisou conversar com ela. Então, assim, eu não queria que ela arrumasse a casa, eu queria que ela arrumasse as coisas dela. Eu não queria que ela limpasse a cozinha, eu queria que ela colocasse os copos e talheres que ela usou ali pra se alimentar dentro da lava-louça, ela não precisava nem lavar. Uma das coisas que essa pessoa fez no dia do desligamento dela foi dizer, abre aspas, eu tenho ensino superior e não preciso ficar catando lixo como uma empregada. Mas em momento nenhum foi pedido a ela que ela catasse lixo ou limpasse a casa ou nada disso. A gente só pediu o zelo dela nas coisas que ela sujou, que ela também limpasse, porque ali era a minha casa, era onde eu vivia. Um dos outros erros mais graves que ela fez envolveu a Comic Con. Em 2019 eu recebi um convite para ir pra Comic Con e fazer cobertura através de uma marca. A marca só queria me dar os ingressos e queria que eu fosse. Como aquela era uma semana que estava muito atribulada para mim, esse e-mail, por algum motivo, caiu no e-mail dela. E aí ela me mandou o print, falou, ó, estão chamando e tal, pra cobrir pelo Instagram. Aí eu falei, declina, porque eu tô muito atarefada essa semana. Então eu falei, pelo meu Instagram, não quero. E aí ela agiu por trás, conseguindo os ingressos pela Comic Con. Ela continuou falando com a marca, conseguiu os ingressos, ela coagiu a outra funcionária a ir com ela. E eu fiquei sabendo porque eu vi umas faturas de Uber Black, tipo, gigantescas, assim, de repente chegou aqui R$300 uma corrida. Eu fiquei tipo assim, que é isso? E tava sendo usado pelo cartão da equipe, né? Que a gente tinha um cartão pra elas comprarem coisas e... enfim. E aí elas foram no evento, né? Que a outra funcionária não tinha nenhum interesse em ir, o interesse era dessa menina que se passou por mim e organizou tudo com a marca. E depois a marca começou a me cobrar. Você não vai postar foto? Você não vai postar nenhum stories? A gente te deu o ingresso, você não vai postar nada, nem marcar a gente? E eu fiquei assim, meu, eu nem fui no evento. Eu nem tenho nada gravado pra eu poder postar, porque eu não fui. Daí, com certeza, a gente perdeu o nosso relacionamento com essa marca. E nem esse erro grotesco fez com que a gente quisesse demitir ela. Porque a gente acreditava que ela podia melhorar, que podia haver um potencial nela. E aí a gente resolveu dar mais um mês de contrato pra ela. Falamos, olha, a gente não tá muito feliz com o seu trabalho, mas a gente não quer desistir de você. Então a gente tá te dando mais um mês.
e esse mês você fica livre para achar tarefas que você queira fazer ou inventar tarefas que você queira fazer dentro da empresa e que te façam feliz. Então ela não aceitou o feedback muito bem, mas foi logo depois de um feedback negativo sobre a organização da casa, que ela, assim, eu nem tava em casa, nem tava na reunião, mas ela fez reunião com a nossa gerente de time, foi uma reunião tranquila, ela falou que tava tudo ok, e aí de repente ela teve um ataque de fúria, se demitiu e saiu de casa sem nem avisar que ela estava saindo. A partir de agora, eu vou convidar 2 pessoas que trabalham comigo ainda, a Ana e a Heloísa, para entrarem nesse bate-papo, porque agora os fatos envolvem uma parte que eu não estava em casa, eu não estava na reunião, e elas estavam e presenciaram tudo, então elas podem contar para vocês em detalhes o que aconteceu. Oi, gente, pessoas incríveis da internet, eu sou a Heloísa, eu trabalho com a Karen. Agora vai fazer 10 anos. Assim, no comecinho eu trabalhava um pouco com ela em produção de conteúdo, mas de uns 9, 8 anos pra cá eu faço o comercial dela, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Oi, meu nome é Ana, acho que quase todo mundo já sabe, já tá acostumado a ver eu nos vídeos, enfim. Eu trabalho pra Karen, vai fazer 4 anos esse ano, eu comecei em 2019. E eu ajudo ela na produção de conteúdo. Desde sempre. Enquanto a nossa ex-funcionária trabalhava aqui, a gente precisava de uma ajudinha extra também para ajudar ali com a organização de tarefas. Então a Elo também cumpria essa função. E aí, amiga, como é que você lidava com a questão tipo de improdutividade dela? Como é que eram os feedbacks que você recebia? Então, eu acho que é legal dar o contexto para quem tá assistindo o vídeo, né, e não conhece a rotina da nossa empresa, que no começo eu realmente fazia só o comercial, mas como a gente começou a ter bastante problema com essa questão de prazo, com essa questão de feedback, e eu sou uma pessoa que tenho uma paciência, assim, acima da média, isso não sou eu que tô falando, assim, é uma coisa que as pessoas ao longo da minha vida, em vários aspectos, me elogiam muito por isso. A Ká perguntou se eu poderia fazer isso com ela, de fazer, né, essa mediação entre as diversas áreas da empresa, justamente para organizar essa coisa de prazo, de feedback, até para não ficar, né, em cima da Ká. Porque nesse momento, assim, antigamente eu e a Karen a gente morava juntas, mas nesse momento a gente não morava mais juntas. Então, assim, fazia sentido, por exemplo, se eu tivesse que dar um feedback não tão legal assim, de repente, alguma coisa que poderia deixar a Ana, não sei, um pouco reflexiva e tal, ela não ia ter que ficar depois o resto do dia trabalhando comigo, sabe? Então é melhor, assim, terceirizar esse tipo de feedback e tirar de cima da Karen. Então, justamente por causa dessa nossa antiga colega de trabalho, eu comecei a fazer essa tarefa na empresa. E olha, sinceramente, eu acho que os feedbacks eram bem tranquilos, assim, no sentido de como eu lidava com ela, até porque a gente sempre brinca que a gente não é cardiologista, né? A gente entende que a nossa, assim, o que a gente faz de serviço é muito importante a forma como a gente atende os nossos clientes, a forma como a gente entrega os conteúdos, mas é aquilo, se a gente atrasar para fazer alguma coisa, ninguém vai morrer, e é só a gente conversar com todas as pessoas envolvidas nisso, até por isso que a gente preza muito ter um relacionamento legal, assim, com tanto as marcas, como os outros prestadores de serviço, como colaboradores, enfim, pra gente é bem importante. Então, assim, realmente foi um período que as coisas atrasavam muito. Acho que foi o único período que a gente teve, assim, realmente problema de atraso. Mas, ao mesmo tempo, né, eu sempre tentei entender que as pessoas passam por fases e, ao mesmo tempo, ela também estava se familiarizando, tentando se encaixar ali para entender como que ela poderia elaborar aquelas tarefas de forma que atingisse o que ela tinha que atender de entrega, mas, ao mesmo tempo, respeitando o jeito dela de trabalhar. Então, a gente tentava, assim, manejar tudo da melhor forma. A única coisa que eu sempre tentei deixar claro é o todo, porque também eu acho que muitas vezes quem nunca trabalhou com internet pensa que é tipo só, você vai fazer um videozinho ali com o swatch do produto e pronto, e é isso. E não, e tem muitas coisas que vão acontecer depois disso, tipo, a gente vai passar por uma outra edição, por uma correção de cor, por uma aprovação, por uma agenda. Então eu sempre tento passar para as pessoas, tipo, o todo, assim, para ela entender que ela faz parte de uma equipe, de um time, né, e que isso pode ter, assim, às vezes o atraso de uma pessoa vai atrasar, tipo, todas as outras coisas. Mas, no geral, eu acho que os feedbacks eram tranquilos, né, Ana? Você lembra? Eu lembro que a gente até começou a fazer uma planilha, né? Foi quando a gente começou a fazer a planilha pra
tinha essa ideia sempre de tentar deixar um conteúdo pronto pra não fazer no dia o que você vai postar no dia. Deixar alguns conteúdos prontos pros próximos dias, porque se acontecer alguma coisa que às vezes acontecia, de você não tá bem, de acontecer alguma coisa de saúde, alguma coisa em casa, e você não conseguir ir, não conseguir fazer as coisas, e naquela época tudo que a gente fazia tinha que usar os equipamentos, né, no escritório. Então, se você não conseguia ir, tinha conteúdo pronto pra gente conseguir postar e não ficar sem postar. Então eu lembro que nessa época realmente a organização melhorou bastante por causa da planilha também. Antes, como não tinha essa questão de atraso, né? Como todo mundo já estava bem familiarizado com as tarefas que fazia, meio que a coisa fluía e a gente nem tinha uma planilha para controlar, né? Exatamente assim, quando que as coisas tinham que ser entregues e tal. Mas depois que começou a atrasar um pouco as coisas, a gente começou a fazer esse método. E meio que a gente usa esse método até hoje, né? Que por causa da pandemia também, eu acho que as coisas começaram a ficar um pouco mais atribuladas no mundo todo. Aí teve um dia que até ela postou, né, uma imagem dela no segundo vídeo ali, escreveu eu me divertindo no trabalho, que ela tava chorando e tal. Teve um dia que houve um acidente e ela achou que ela foi demitida. E aí eu queria te perguntar o que aconteceu nesse dia? Eu lembro um pouco desse dia. Foi um dia que nós duas, a gente tinha um evento pra ir, cada um evento. E eu acho que ela confundiu a data do evento que ela ia ir, que ela foi tipo, ela foi no dia 17, mas na foto do evento tava que era dia 18. E aí a Karen chegou a colocar essa atenção, tipo, ela respondeu ali a foto do evento, tipo assim, não é hoje, é amanhã, sabe? Até porque ela tava indo com o Uber da empresa, enfim, acho que você quis, assim, sinalizar que não era aquele dia que ela tava indo. Sim, mas aí, deixa eu contar, eu errei a data também pra ela. Eu falei assim, Priscila, o evento é amanhã. Aí eu mandei a foto convite, e aí ela não olhou a data, e ela foi pela coisa do convite. Então não foi culpa dela, sabe? Foi mal entendido. Foi, mas a gente tava rindo disso. Enfim. É que na época, hoje em dia a gente não faz mais isso. Mas na época, a gente, digo, tipo, todo mundo brincava muito com essa coisa de demitida. Você tá demitida. Nossa, fez errado, a demissão vem. Tipo, a gente brincava com isso, sabe? Hoje a gente, depois de tudo que aconteceu, a gente não brinca mais muito com isso. Mas na época, todas nós falávamos muito isso. Em tom de brincadeira sempre. E nesse dia, eu acho que ela passou um nervoso, porque além dela achar que a Karen tava muito brava com ela por ela ter errado o dia do evento, acho que aconteceu um acidente, um negócio assim com o Uber, que eu lembro dela ter contado. Que ela passou muito nervosa porque ela tava no Uber, indo pro evento, eu acho. E aí o Uber bateu no carro da mulher, da frente. Não sei direito, não lembro direito o que aconteceu, detalhes desse acidente. Mas eu lembro que ela ficou bem nervosa. E aí ela chegou a falar no grupo, ou no privado, não lembro também, o que estava acontecendo desse acidente e tudo mais. E aí ela teve uma crise de pânico causada pelo acidente. E aí ela foi no hospital. Eu lembro que ela se machucou nesse acidente? Eu não entendi essa parte. Não, ela não se machucou. Eu acho que ela só, tipo, ficou nervosa pela situação, entendeu? Ela tava num lugar, tipo, longe de casa, indo pra um evento que, na verdade, tava o dia errado. Então ela achou que ia ter algum problema no trabalho, e aí ela achou que ela ia ser demitida, e aí eu acho que juntou com o estresse desse tal acidente, e aí ela acabou tendo uma crise de pânico, eu acho, de ansiedade, enfim, e aí ela tinha comunicado pra gente que ela tinha ido pro hospital pra tomar remédio na veia, não sei que remédio que eu não entendo nada, e aí ela pegou e mandou essa foto, que ela tava assim, bem sensibilizada, eu acho que por causa de tudo, por causa do remédio, enfim, ela mandou essa foto. E aí depois eu falei com ela no privado, eu conversei com ela, se acalma, tá tudo bem, era uma brincadeira, eu não tinha entendido que eu pedi desculpa realmente, sabe, porque a gente brincava com isso todos os dias, praticamente, todo dia a gente falava, tá demitida, demitida. Não me demite. Bom, pelo menos por causa do seu nome, ela me ajudou a pegar as bases, porque quando eu cheguei, ela falou que tinha já acabado tudo. Tipo, não tem mais nada, tá vendo? Aí falei seu nome, surgiu base até das profundezas do jockey. Só que naquele momento ela levou a sério, então eu pedi desculpa por isso e eu falei que eu não ia mais usar esse tipo de brincadeira com ela. E aí eu parei mesmo, depois disso eu nunca mais usei, porque eu entendi que fragilizou ela de certa forma. E eu não queria fazer isso de novo. Mas ela mesma fala no print que vocês estão vendo aí, que ela
da confusão, tem a conversa dos Ubers, do que aconteceu, por que ela ficou nervosa. E aí aconteceu aquela foto que ela expôs. Sim. Mas aquilo não era frequente do trabalho. Não era a frequência do trabalho. Ela não tava assim todo dia no trabalho, se divertindo enquanto chorava, sabe? Não, inclusive quando ela mandou essa foto, quando rolou tudo isso, ela comunicou que ela estava no hospital e que ela estava tomando remédio por conta do estresse do acidente. É. Então foi o que foi comunicado pra gente. Que ela tinha tido uma crise por causa do que rolou ali no Uber. E, enfim. Foi isso que ela falou pra mim também. Mas eu até entendi que essa foto, talvez eu tenha entendido errado também, né? Mas eu até entendi que essa foto era meio que uma brincadeirinha meio ácida, sabe? Assim, quando, tipo, você acontece dar um monte de coisa errada, você indo pro trabalho, e daí você tá, tipo, se divertindo no trabalho, tipo, chorando. Porque ela tem um humor, assim, eu também tenho, né? Mas ela tem um humor, assim, mais ácido e tal. Eu não tinha entendido também isso, né? Eu entendi tudo como uma grande brincadeira, sabe? No grupo e tal. Mas é isso também, né? Eu acho que quando a gente tá passando por uma situação de muito estresse, de muita ansiedade, a gente lê as coisas com uma entonação, de um jeito, assim, que às vezes não é a realidade, né? Daí acho que pode ter sido o caso também. Sim, porque a gente tava realmente brincando, Sim. rindo, zoando. É porque era uma brincadeira que talvez as pessoas não entendam direito, mas na época a gente realmente usava muito isso. Ela mesma fala, tipo, se eu... esqueci de fazer um insert de produto tal. Falando isso no grupo. Ela falava, tipo assim... Karen, demite a Ana. Tá demitida. Sabe? Era uma coisa, tipo, muito recorrente. A gente realmente zoava muito com isso. Então, eu acho que talvez você não ia imaginar que ela ia levar para um sentido, tipo, de realmente... Meu Deus, ela tá me demitindo porque eu errei um dia, que inclusive foi um mal entendido que você também ensinou o dia errado. Enfim. Tanto que essa brincadeira do demitida é bem frequente. E a gente tem uma outra brincadeira que é muito pior, que é zoa a Karen, que a gente fica falando, tipo, Karenzei. Quando eu fiz uma parada completamente errada no trabalho, que eu não prestei atenção, falo, Karenzei. É o mesmo sentido, assim, né? Uhum. Eu acho que talvez ali rolou um não entendimento das coisas, ela realmente leu com a entonação errada, mas não tinha problema nenhum, mesmo porque parte do erro foi meu, que eu falei pra ela, né? Enfim. E aí, assim, depois de diversas coisas que aconteceram, né, incluso isso, o que motivou a conversa no dia do desligamento dela? Nesse dia, eu lembro que, né, eu já não morava lá fazia um tempo, mas eu lembro que você tinha comentado comigo que tava, assim... Eu acho que, assim, quando a gente divide o apartamento, uma coisa que talvez as pessoas não saibam é que eu sou extremamente chata. E eu sou chata com todo mundo. Eu era chata, infelizmente, até com a Karen. Desculpa, amiga, mas eu sou muito nóia da organização. Então, eu coloco, assim, uma aura de organização no negócio que meio que dava certo. Mas como a Karen é mais de boa, mais amiga, mais da zoeira, eu acho que começou a ficar muito bagunçado as coisas, assim, tipo... esse negócio de... Nunca foi um problema comer num ambiente de trabalho, comer e beber coisa em cima de computador e tal. Nunca foi um problema, mas o mínimo que a Cá pedia era tipo, depois as coisas que você usou, coloca dentro da lava-louça, sabe? Não tinha nem que lavar, era só pôr dentro da lava-louça. Pôr dentro da lava-louça, se pedir um delivery, comer o delivery, joga o lixo do delivery e depois o lixo, assim, meio que pedia para organizar as coisas. E isso não estava sendo feito, né, assim. Lembro que você tinha comentado comigo que tava ficando bem bagunçado, assim, o espaço de trabalho, e que era para conversar com elas. Daí, geralmente, como eu acho que essa coisa de mandar mensagem, às vezes se a pessoa tá num mau dia, você pode ler a mensagem com um tom de voz que parece que tá levando uma mega bronca que você não tá, quando eu tinha que conversar alguma coisa assim do tipo com elas, ou eu ia pessoalmente, né, lá no apartamento, ou assim, quando não era, né, uma conversa, tipo, essa conversa era uma conversa rápida, uma conversa, assim, um detalhe só, né, eu fiz uma call com elas, né, Ana, não lembro se foi, tipo, pelo WhatsApp, ou se foi pelo Google, mas enfim. E conversei um pouco sobre isso, sabe, a gente conversou sobre coisas que tinha pra fazer na semana, e de prazos, de entregas, de briefing, de algumas coisas que a gente sempre conversava. E daí eu também falei sobre isso, falei sobre a organização, falei que era muito importante, assim, tentar manter o espaço de trabalho organizado, que também era uma coisa boa para elas, né? Mas também para você, como você morava no apartamento, era fundamental. E olha, sinceramente, eu não achei que aquela conversa tinha sido uma conversa problemática, assim, de forma alguma, porque ela super entendeu quando a gente fez a call, ela falou que ia se atentar mais a isso, sim.
a Ana também. A gente já tinha tido conversas bem mais sérias antes, assim, até um pouco tempo antes. Teve uma coisa que aconteceu que foi bem chata, na verdade. Teve um evento, a CCXP, a Comic Con, vieram perguntar, e daí que eu fiquei sabendo que tinham sido aceitos esses ingressos, e daí toda a história fez sentido, né? E eu lembro que a gente teve essa conversa, mas o resultado dessa conversa, assim, meio que... ficou tudo bem. Eu lembro que a nossa antiga colega de trabalho ainda jogou a culpa na Ana também, falou que a Ana meio que não tinha sido contra a manifestação dela de fazer isso, então ela achou que tudo bem, foi. Mas eu lembro que a gente estava muito na vibe de ter a paciência e que talvez essa pessoa nunca trabalhou com internet, essa pessoa não sabe como funciona isso, essa pessoa não sabe como funciona o relacionamento com as marcas, então a gente meio que passou um pano ali. E eu lembro que essa pessoa nem ficou, assim, super abalada, sabe? Depois dessa conversa, eu até pensei que, nossa, talvez fosse mudar um pouco, sabe? A forma como as coisas estavam acontecendo não tão legais no trabalho. Mas eu acho que essa questão da CCXP não significou tanto para essa antiga colega de trabalho como significou pra gente. Mas, enfim, daí passou. Quando a gente conversou sobre essa questão de tomar conta, assim, do espaço de trabalho, ser mais zeloso e tal, também tinha ficado tudo bem na conversa, né, Ana? A gente desligou a conversa super de boa, né? Tinha. Você falou coisas, tipo, que faziam total sentido, né? Realmente é melhor pra gente trabalhar com tudo organizado, e porque a Karen morava lá, então, tipo, não tem como a gente deixar tudo desorganizado, né? Tipo, sabe quando você come na mesa, aí cai uma sujeira ali, dá uma limpada, né? Porque depois quem vai ficar ali, a gente ia só, assim, ficava umas horas, mas quem vai ficar ali na sujeira vai ser a Karen. Eu lembro até que teve um episódio um pouco tempo antes que o lixinho do banheiro tava com muito papel, e aí o Chewbacca pegou um papel sujo e aí foi comer em cima da cama pela casa. Óbvio que a Karen vai ficar incomodada, né? Tipo assim, gente, por favor, tipo, é o lixinho de vocês. Se tá muito, muito cheio e ainda falta muitos dias pra moça vir trocar tudo, dá uma trocada, tem um saquinho aqui, é só deixar ali na lavanderia que depois eu ponho no lixo, enfim. Esse banheiro era só de uso delas. Era um banheiro nosso. Sim. Então fazia sentido, né? Porque a gente tinha que zelar mesmo pelo ambiente de trabalho. E eu lembro dessa call que a gente conversou sobre essas coisas. E você explicou tudo pra gente, etc. É claro que quando tem uma call assim, que você faz essas observações, você fica tipo bolado, tipo, poxa, né? Vacilei. Não que tenha sido uma bronca, mas você pensa, poxa, vacilei no trabalho, né? Vou melhorar. Então, esse tipo de coisa, eu não sei, né? Mas eu tenho a sensação que se falassem comigo, seria a mesma coisa que eu me sentisse, tipo, putz, minha mãe brigou comigo. Que não é uma parada, tipo, séria, tipo, nossa, você teve um erro grave no seu trabalho. Mas é uma parada meio que de conduta, né? Então, assim, você fica meio... Não foi um erro grave, mas foram umas observações que a gente precisava melhorar. E tá tudo bem, tem que fazer essas observações mesmo. Mas a gente fica meio bolado, assim, né? Putz, vacilei. Mas, pelo menos pra mim, foi muito, assim, a vibe. Tudo bem, amiga, fica tranquila, a gente vai prestar atenção, a gente vai ter mais cuidado. E é isso, vida que segue. Depois da call, tipo, comecei a trabalhar e, sei lá, vida que segue mesmo, assim. Não foi uma coisa que me marcou e que me deixou, assim, incomodada, sabe? Como assim ela tá pedindo pra gente limpar as coisas? Foi só isso. Eu lembro que ficou tudo bem. E daí passou umas 3 horas, daí do nada não estava mais tudo bem. Sim. Alguma coisa. Essa hora a Ana que tem que contar, porque eu não tava em casa, eu não tinha participado da call e quem presenciou tudo foi a Ana. Foi. Não, e eu lembro até que a Elo até me mandou, quando tudo começou a não ficar bem, a Elo me mandou mensagem. Amiga, assim, a call que a gente fez, foi tudo bem? Eu falei alguma coisa, tipo, eu fui grossa, eu fiz alguma coisa, assim. O que você sentiu, né? Eu até falei pra ela, não, tá tudo bem, pra mim tá tudo certo, vida que segue. Foi algumas observações apenas, mas eu acho que pra aquela nossa colega de trabalho na época não tava tudo bem, eu acho. Porque esse foi o dia que ela foi embora, né? E eu lembro que depois da call, ela ficou
incomodada. Eu não sei exatamente o que se passava na cabeça dela, porque ela não me comunicou. Tipo, a gente conversava bastante, mas ela não me comunicou naquela hora. Eu não sei se ela tava começando a ter alguma crise de ansiedade, não sei. Mas ela começou a chorar muito na mesa dela. Ficou realmente, assim, visivelmente muito fragilizada. E ela tava... Assim, eu acho que ela ficou incomodada mesmo com essa conversa de que a gente precisava limpar, sabe? Entre aspas, assim, limpar o escritório, limpar onde a gente come, limpar o banheiro. Que na verdade era só realmente fazer o mínimo, né? Na verdade era só não deixar não colocar o papel no chão. Não era limpar, era só fazer o mínimo. Tirar só o farelo da mesa, jogar a embalagem dos pedidos fora e não deixar a lixeira transbordar, era isso. O pior de tudo, gente, assim, é que agora abrindo o coração mesmo, se vocês soubessem, eu me arrependo de ter falado sobre isso, só que ao mesmo tempo é muito errado eu me arrepender de ter falado sobre isso, porque era uma coisa mínima de convivência, sabe? Eu tenho certeza que eu tive muito cuidado, assim, da forma como conversei, porque eu sei que é uma coisa que, não é a coisa mais legal do mundo de ouvir e tal, mas não pela tarefa em si, é que as pessoas não gostam, né, de saber que elas erraram sobre coisas assim. Enfim, pelo que a nossa antiga colega de trabalho me falou, depois dessa call, ela ficou, assim, pensando sobre muitas coisas, ela conversou sobre com a mãe dela, não sei se por mensagem ou se ela ligou, que eu não tava lá, né? Então... Mas aí parece que a mãe dela meio que incentivou ela, né, a ir embora. Eu acho, sinceramente, que o que ela tava sentindo ali no momento, eu acho que foi pelo incômodo que ela ficou depois dessa call, mas eu acho que foi, assim, uma junção de tudo, de tudo que tava acontecendo antes. Do fato da Comic Con, que não podia ter ido, e ela aceitou o convite mesmo assim, sem entregar stories nem nada, enfim, sobre esse erro que foi sinalizado pra ela, sobre essa conversa da convivência ali, das coisas de você deixar tudo organizadinho. Eu lembro também que não fazia muito tempo que vocês... eu até tava junto nesse momento que a gente tinha assinado um contrato de... como fala? Um aditivo, né? Um aditivo porque a gente entrou no mesmo dia, né? Então, o nosso contrato, assim... Primeiro, assim, ele tinha acabado juntos. Então, a gente assinou juntas esse aditivo. E eu lembro que a Elo sinalizou pra ela que as coisas não estavam indo bem, né? Assim, que as tarefas que ela tava entregando não estavam dando certo. A Karen não tava tendo muito retorno, porque as coisas entravam muito atrasadas. Tinha dia que não entrava nada de conteúdo. Você falou que a Karen sempre fala quando alguma tarefa não tá dando certo aqui entre a gente. Que outra coisa você gostaria de fazer? Essa opção, assim, de, tipo, o que mais você gostaria, assim, de fazer? Vamos mudar o que você faz pra gente conseguir continuar juntas. Eu lembro que você falou, a gente gosta muito de você, a Karen gosta muito de você. Então, a gente quer manter você, mas essas tarefas não estão dando certo. Então, pensa em alguma coisa que você gostaria de fazer, alguma outra tarefa que ia te fazer mais feliz. Algo que você acha que a Karen ia gostar também, que você fizesse. Enfim, algo que faria diferença ali pro nosso conteúdo que a gente fazia. E aí, eu acho que era um período de mais um mês, né? O aditivo, não lembro, enfim. Enfim, eu acho que ela já estava incomodada com muitas dessas últimas conversas, sabe? Eu lembro que, inclusive, depois dessa conversa, assim, de tipo, ver o que você gostaria de fazer, eu acho que ela também ficou meio perdida, porque eu acho que ela não sabia o que ela gostaria de fazer lá, assim, sabe? Eu acho que ela não conseguiu pensar em uma outra coisa que ia fazer diferença ali pra Karen, e também algo que ela ia gostar de fazer. Eu lembro que ela tentou começar a fazer as thumbs, mas também não tava dando certo. Enfim. Aí eu lembro que ela começou realmente a chorar, assim, na mesa dela. Aí ela tava, tipo, na dela, eu não quis interferir. Ela ligou pra mãe dela. Eu não sei se a mãe dela que instruiu que ela saísse depois dessa call, né, das coisas de organização do trabalho. Ou se foi ela que falou, mãe, eu quero sair, o que eu faço? Porque eu acho que a mãe dela é advogada, né? Então eu acho que ela foi pedir meio que um conselho, uma ajuda, assim, pra mãe dela. Aí depois que ela desligou com a mãe dela, ela começou a arrumar as coisas dela. Aí eu entendi que ela tava indo embora, eu falei com ela, tipo, o que aconteceu? Daí ela falou assim, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora agora, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Aí ela começou a arrumar as coisas dela, ela levava bastante coisa de, tipo, escritório, assim, caneta, essas coisas assim. Começou a guardar todas as coisas que ficavam no escritório na bolsa dela e tudo mais. E aí teve o episódio que eu presenciei,
dela pegar algumas coisas do armário de recebidos. O que acontece? A gente ganhava muita coisa naquela época, a Karen realmente ganhava muito recebido, era todo dia muita coisa. E tinha algumas coisas que a Karen não ia ficar. E quando a gente começou a trabalhar lá, todas essas coisas que chegavam, a Karen já falava, tipo, acho que isso eu não vou usar, a gente já podia levar pra casa na hora. No mesmo dia, no mesmo instante, a gente já levava o que a gente fosse querer assim, a gente já levava. Mas depois de umas semanas, a Karen falou pra gente assim, vamos fazer o seguinte, tudo que chegar e que eu colocar nessa caixa, que é a caixa de possível doação, possíveis coisas que eu não vou ficar, a gente espera um pouquinho, a gente espera uma semana, a gente faz a cada uma semana ou a cada 15 dias. Era toda sexta-feira. Era toda sexta-feira a gente senta e aí eu revejo as coisas que eu coloquei ali pra eu dar, tipo, a certeza. Não, isso daqui vocês podem levar, eu não vou realmente usar. Porque eu lembro que chegou a acontecer de, tipo, você colocar na doação alguma, tipo, maquiagem que você achou que você já tinha. Aí, tipo, a gente levou e aí depois você lembrou que você ia querer usar e aí, tipo, já não tava mais lá. Então, pra não acontecer mais isso, ela falou, vamos sentar toda sexta-feira e aí eu olho tudo de novo que chegou e falo, não, realmente eu não vou usar isso, podem levar. Então a gente começou a ter que esperar esse momento da Karen dar a certeza que ela não ia usar pra gente poder levar as coisas. E isso não tinha acontecido aquela semana. Então, eu acho que ela não deveria realmente ter levado aquelas coisas sem antes perguntar. Lembro até que ela levou as coisas que eu lembro mesmo, com certeza, era um planner. E na época a gente brigava muito quando chegava coisa de papelaria, porque as duas gostavam muito. Eu lembro até que ela chegou a perguntar pra mim antes de colocar na bolsa, você vai usar esse aqui? E eu fiquei tipo, não, tipo, a Karen não tinha nem falado ainda que podia pegar, sabe? Então, não, aí ela colocou na bolsa dela. E a outra coisa que eu lembro também que ela levou foi uma caixinha de som que tinha chego fazia pouco tempo também. Essas foram as coisas que eu realmente lembro porque eu vi com os meus próprios olhos, mas eu não sei se ela levou outras coisas também, tipo maquiagem, enfim. E aí a outra coisa que eu acho que foi a mais importante que ela levou e que eu vi também foi esse aditivo que a gente tinha assinado uns dias antes. Porque ali na mesa dela de trabalho, em uma das gavetas pequenas, assim, era a gaveta onde a Ká costumava aguardar, tipo, contrato, documento, uns papéis, assim. E era onde tinha guardado esses aditivos que a gente tinha assinado uns dias antes, né? E eu lembro que ela abriu a gaveta e ela pegou o aditivo e ela colocou na bolsa. Eu vi isso também. Mas eu não tinha certeza que era o aditivo, sabe? Eu não vi o que estava escrito no papel. Depois que ela foi embora, enfim, chamou o Uber, foi embora. Aí a Karen chegou um tempo depois, porque a Karen não tava em casa esse dia. Ela passou o dia fora. Desde que a gente chegou de manhãzinha, ela já não tava. E ela chegou, tipo, de tarde, um pouco tempo antes de eu ir embora. Daí eu falei pra ela, acho que ela não tinha sido avisada ainda. Ela não sabia ainda. Eu falei pra ela, Cá, ela foi embora. Eu acho que, tipo, foi embora de vez mesmo. E aí, enfim, contei pra ela que tinha rolado, o que tinha acontecido. E aí a Ká foi e ela viu que o que tinha sido levado era o aditivo, né? Que eu acho que foi quando você ficou mais chateada mesmo, porque, assim, maquiagem, essas coisas, a gente recebe muito. Tanto é que eu lembro que na semana seguinte chegou umas 3 caixinhas de som. Mas, tipo, o aditivo eu acho que foi o que mais magoou, né? Porque é um contrato, assim, da sua empresa, enfim. E foi isso. Basicamente, esse é o resumo do dia que ela foi embora. Eu até tinha avisado a Ká quando ela chegou. Assim, eu não sabia que ela tinha levado coisas, né? Mas eu lembro que quando ela começou a ter essa movimentação e tal, eu acho que ela me mandou mensagem, mas você também me mandou mensagem falando que as coisas não estavam legais. E daí eu liguei pra ela, né? Pra saber como ela tava, o que estava acontecendo. E naquele momento ela me falou, assim, que tava indo embora, que não tava dando certo, que ela tava se sentindo muito mal e que ela tava com muita ansiedade e que ela precisava de um tempo pra ela, enfim. Mas foi uma conversa tranquila, sabe? Tanto que, sinceramente, naquele momento eu nem tinha certeza se ela ia embora pra sempre, porque a gente sabia que ela tinha, né? Tava passando, lógico que eu nunca vou abrir nada da vida pessoal dela, assim, que a gente sabe em nenhum lugar da internet, mas ela tava passando por um momento da vida pessoal dela bem atribulado ali, assim. Então, eu achei que ela tava só muito ansiosa, sabe? Mas daí, depois, quando a gente, né, quando você comentou com a gente, quando a Karen chegou, que tinha faltado coisas, daí eu já comecei a, não sei,
receber a coisa com outros olhos. O mais doido pra mim dela ter levado esse aditivo é que não fazia nem... Na verdade, talvez seria até pior pra ela. Porque, assim, o aditivo que a gente tinha, que vocês tinham assinado, era um aditivo formulado pela nossa antiga advogada. Que, assim, se vocês quisessem sair do trabalho, vocês podiam sair do trabalho a qualquer momento, assim. Vocês não precisavam nem fazer, assim, tipo... Não aviso prévio, né? Porque era um contrato MEI na época. Mas, assim, vocês não precisavam fazer nada, sabe? Vocês falavam, ai, não quero mais trabalhar com vocês a partir de amanhã. E pronto, sabe? Não tinha nenhuma multa, não tinha nada que tinha que fazer. Já em compensação, se a gente eventualmente falasse, ai, não quero, a gente não vai mais continuar com a prestação de serviço de vocês, a gente acha que não faz mais sentido trabalhar junto, a gente tinha que pagar todo o resto do período do aditivo, sabe? E ainda tinha, tipo, vários outros benefícios que a gente dava justamente porque para passar uma segurança, né, para a pessoa que fazia sentido ela investir, né, o tempo e energia ali aprendendo as tarefas com a Kai. Então, assim, se ela tivesse... Assim, no fim, a gente procurou ela depois, não sei se você ficou sabendo, Ana, mas depois, a gente conversando com ela, tudo isso, acho até que tem áudio disso, a gente ainda falou pra ela, não, assina de novo esse aditivo, vem conversar com a gente, que a gente paga, né, acho que o valor de 3 meses mais pra você, é assim, como se você não tivesse levado esse aditivo embora, como se nada tivesse acontecido. Que era o certo, né, era melhor ela ter falado do que simplesmente ter levado isso embora, que ela realmente falou depois que deu uma louca nela, né, e no momento de aditivo, no momento de ansiedade, ela fez isso com aditivo. Também acho que tem áudio disso. Oi, Ká, fica tranquila, eu não quero arranjar briga nem nada, eu gosto muito, muito de vocês, de verdade mesmo. Eu só tô saindo porque realmente eu tô ficando muito ansiosa, eu sinto que você não tá gostando do meu trabalho, eu não quero te prender só por causa da minha pessoa, que nem a Heloísa falou que você gosta muito de mim também. E realmente eu fiquei mal, eu tenho crise de ansiedade, você também tem, você entende. E assim, na hora eu peguei o papel e rasguei. Só que, fica tranquila, eu não vou fazer nada. O contrato nosso mesmo valia até 17 de outubro, então acabou, tipo, eu saí, tá tranquilo. Eu só preciso ver aqui, porque a minha mãe é advogada e ela que me ajuda nessas questões. Eu só preciso ver esses 2 meses que eu emiti nota pra você, como que eu vou fazer pra declarar. Mas eu vou sempre conversar com você sobre esse assunto, vou falar com você tudo, a gente vai resolver isso juntas, pra não prejudicar nem eu e nem você, tá bom? Fica tranquila, de verdade, Karen. Da minha parte, você pode ficar tranquila, eu não sou o tipo de pessoa de querer prejudicar ninguém. Ainda mais que nesses meses com você, eu aprendi muita coisa mesmo que eu vou levar pra vida toda. E eu quero só o melhor pra todo mundo, pra todas nós. Eu quero que todo mundo cresça, todo mundo seja muito feliz, tá bom? Ai, Karen, e só pra complementar a mensagem que eu mandei ali em cima, eu tô falando de verdade mesmo, de coração. Eu adoro você, adoro a Elo, adoro a Aninha, tipo, pra mim vocês são pessoas que são importantes na minha vida, vão continuar sendo. Só que realmente, eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu. Você sabia que eu não era da área, você sabia que eu não ia saber nada. Eu me esforcei bastante, eu tentei aprender a editar, eu tentei aprender a mexer no Photoshop. Às vezes eu não alcancei as expectativas que você estava tendo, mas eu espero que tudo vai dar certo, tanto pra mim quanto pra você. As coisas vão dar certo, a gente tem que ser muito otimista na vida, que senão a gente não tem nada, né? Se a gente ficar com pensamentos negativos. E eu tô aqui ainda à disposição sua, de verdade. Se você precisar de alguma coisa, assim, eu vou te ajudar. Isso não é um adeus nem nada. Eu gosto muito da sua pessoa e gosto da Elo, gosto da Aninha. Nada mudou, só que eu tô tendo muita crise. A minha saúde mental, ela já tá bem afetada, não por causa sua, nem por causa do trabalho, mas eu já sou mais frágil. Eu tô tentando fazer tratamento há anos, melhorar isso, mas realmente eu fiquei muito mal com as coisas do trabalho e somando tudo, vendo que não é o que você espera, tudo mais, acaba, tipo, vendo que o pezinho tá bem maior pra essa questão de eu sair. Então, eu quero que isso fique bem claro. Eu gosto muito de vocês e tô aqui pro que precisar. A gente vai fazer tudo funcionar, tudo dar certo. E eu quero o melhor pra todo mundo, pra você, pra Elo, pra Ana, que são pessoas maravilhosas. E a gente só tem a colher coisas muito boas nessa vida, tá bom? E vamos resolver isso direitinho juntas também, tá bom, Ká? Fica tranquila, eu não sou... Você me conhece há pouco tempo, mas eu sei que na sua posição, assim, de lidar com várias pessoas, talvez você não tenha confiança, mas eu não desejo mal pras pessoas e nem quero prejudicar ninguém, de verdade, tá? E é isso aí. Oi, Pri. Então, eu não tô brava, não. Eu acho que você tem que fazer o que é melhor pra sua saúde mental. Eu não tava feliz, realmente, mas eu também não queria te mandar embora, porque eu achei que você precisava continuar trabalhando e que você tinha seus sonhos, seus objetivos. Então,
a gente estava tentando segurar, tentando achar outras tarefas para você. Super entendo, acho realmente que você tem que fazer o melhor para você. Entendo que a nossa saúde mental é uma das coisas mais importantes. Então, super entendo, não tô brava nem nada, mas a gente realmente precisa acertar isso desse documento que sumiu. Porque eu entendo que você deve ter pensado, ficou desesperada, queria ajeitar as coisas na hora, só que eu sou uma empresa, sabe? E aí eu coloquei o meu nome num documento, você também assinou, e ele é um documento que já existiu. E aí você fala, eu joguei fora, rasguei, mas tipo assim, ele já foi assinado, sabe? E por mais que a gente possa lidar com isso de uma maneira sussa e fingir que ele nunca existiu, eu nunca vou conseguir dormir tranquila, sabe? Então eu realmente queria te pedir que você viesse aqui um dia pra gente assinar esse documento de novo e assinar então um contrato, um novo contrato rescindindo esse contrato anterior, para que eu possa ficar tranquila. Não tem multa, não tem nada, não tem problema nenhum, você pode sair a hora que você quiser, mas eu realmente gostaria que fosse feito desse jeito, pra gente fazer tudo 100% correto, para depois não haver problema nenhum. Conversa com a sua mãe, eu tenho certeza que ela também vai querer fazer as coisas do jeito certo. Não tem consequência nenhuma, tá? Eu só estou realmente pedindo se você pode vir assinar esse contrato que você rasgou e aí depois a rescisão desse contrato para conseguir a gente deixar tudo 100% certinho. Tudo bem? Mas, enfim, não era um documento... Eu fiquei chateada, mas porque eu fiquei, cara, a pessoa... Tudo bem que ela tá num momento de ansiedade, ela não tá bem, mas ela teve todo um plano ali não muito legal, sabe, na hora de sair, sendo que ela poderia ter só conversado com a gente, ou então ido embora e conversado com a gente uma semana depois, quando ela tivesse calma, enfim. Achei que tinham formas bem mais legais de fazer isso, mas mesmo quando eu liguei pra ela, tava meio que tudo bem, assim, ela não tava brava com a gente, sabe, ela falou realmente que não tava legal e que não fazia sentido pra ela, porque ela tava num momento de muita ansiedade, que era melhor ela cuidar dela, né? E daí, lógico que eu concordei. É sempre melhor a gente cuidar da gente. Sim, eu também. E estaria tudo bem, né? Tipo, mas não esteve porque ela não quis fazer nenhum tipo de acordo. Ela ficou muito brava com o que aconteceu, com eu ter falado dos itens que ela levou, que tinha até algumas maquiagens que eram de publi. Então, tipo, eu precisava disso de volta. Karen, eu tô falando pra você que eu tô tentando resolver tudo da melhor forma possível, sem me prejudicar e sem prejudicar você, e você dá uma dessa? Meu, eu tô muito decepcionada, tanto com o trabalho que eu tive aí, o jeito que você me tratou todos esses meses, e agora, principalmente, eu não esperava isso da sua pessoa. Eu tô chocada com o que você fez. Eu quero saber quais são os itens que a sua advogada tá falando que estão em minha posse, e eu quero deixar bem claro, Karen. A situação eu quero resolver sem problema nenhum, só que se vocês ficarem insistindo nessa enrolação que vocês estão querendo, eu posso te processar e eu ganho. Eu não quero chegar nesse ponto, só que se vocês não me deixarem em paz, eu vou agir de acordo com a lei. Aí sim a gente vai ver quem que tá certo na situação. Olha, eu não resolvo mais nada com você. Tudo que você quiser resolver, você pede pra sua advogada vir falar com a minha. Não era mensagem, era um fórum específico que tava com ela. Que ela queria testar. Então, mesmo com coisas que não eram pra dar pra vocês, se vocês quisessem testar, vocês podiam levar pra testar. A gente tinha essa liberdade de, tipo, fora, por exemplo, né? Que, tipo, é uma coisa cara, não tem dinheiro. E a Karen tinha vários modelos que na época ela fazia bastante trabalho pra eles, né? Então a gente podia levar um pra casa pra ficar usando e tal. Aí quando ela precisasse a gente levava de volta e tal. E então a gente sempre tinha muita coisa. E eu lembro que era uma época que a gente tinha que entregar um vídeo explicando a diferença entre todos os fóruns. E aí chegou uma hora que a gente não tinha mais vários fóruns porque estavam com ela. Mas enfim, a gente deu um jeito. Mesmo depois de tudo isso, eu acho que em nenhum momento a gente agiu de má fé com ela, sabe? Mas, assim, até ano passado eu achei que tava tudo bem, mesmo depois do processo. Tanto que a mãe dela me procurou pedindo ajuda para ver umas coisas na Caixa Econômica Federal, assim, relativo... Ela tava com uma diferença, assim, de nome de casada, de nome de solteira, umas coisas que tinham que ajustar, que, assim, até a contadora falou, olha, isso não é uma coisa que cabe a vocês não são obrigados a ajustar isso. Mas eu fiquei, a gente já paga a contadora, sabe, todo mês. Por que vai colocar um empecilho pra menina complicar a vida dela pra fazer o negócio que ela quer? Mesmo assim,
eu ainda fui e resolvi isso na Caixa Econômica, comentei com você ainda, né, cara, que a gente estava resolvendo isso para ela. E acho que depois desse negócio da Caixa Econômica, não deve ter dado nenhum mês depois, começou, assim, toda a polêmica, ela fez a live, então, assim, realmente eu não entendo o que acontece. Assim, falando por mim agora, como eu me sinto, eu fiquei chocada, eu que, tipo, trabalhei com ela desde que a gente entrou no mesmo dia, a gente trabalhou todos os dias juntas, eu fiquei chocada por todas as coisas, na verdade, que aconteceram desde que ela saiu. Não só o vídeo, sabe? Mas até quando, tipo, ela entrou com o processo, tudo eu fiquei muito assim, tipo, meu Deus, por que tá acontecendo isso? Porque, tipo, era pra ter sido uma coisa muito simples, sabe? Tipo, se ela só... Era só questão de, tipo, reassinar o aditivo e depois o outro cortando o aditivo, sabe? Eu não sei se ela ficou com medo de que, tipo, eu quero sair agora, mas por conta desse contrato eu vou ter que ficar mais 3 meses trabalhando, sendo que eu não quero. Sendo que, tipo assim, a Karen, ela prega muita coisa de, tipo, se você não tá feliz, tá tudo bem, pode ir, sabe? Tanto é que todas as pessoas que trabalharam junto comigo depois disso, se elas não estavam mais felizes, elas só saíram, sabe? Eu acho que as coisas poderiam ter sido muito mais simples. E não foram. Então eu fiquei chocada por tudo que aconteceu desde que ela saiu. E inclusive por causa dos vídeos, porque, honestamente, eu assistindo o vídeo, aquilo não fazia sentido com a realidade que a gente tinha trabalhando, entendeu? Por isso que eu fiquei chocada, assim, chateada. E o dia a dia de trabalho era muito divertido. Tanto é que ela sempre se mostrou que, tipo, às vezes ela preferia ir trabalhar do que ficar em casa. Se tinha dia que, por exemplo, a Karen falava que tudo bem ficar em casa, ela ia às vezes porque eu vou me distrair com vocês, porque, enfim, realmente era muito divertido. E, tipo, a Karen sempre ajudou muito a gente pra além do trabalho, sabe? E ela faz isso comigo até hoje, tipo, sempre que eu tenho um problema até, tipo, na minha vida pessoal, ela não é obrigada, mas ela me ajuda, tipo, em simplesmente tudo. Fora as pessoas que são completamente loucas, assim, tipo, hoje, uma amiga minha, que eu também faço comercial, me mandou mensagem falando que tinha uma pessoa, tipo, insistindo muito pra falar comigo na DM dela, porque eu não tava vendo a DM dessa pessoa e realmente foi difícil de achar a DM dessa pessoa. E essa pessoa tava ameaçando que se a gente falasse qualquer coisa sobre o caso dessa ex-colega de trabalho de novo, ele ia encontrar a Ana no metrô. Eu recebi... a Ana no metrô sempre. Eu fiquei, gente... Eu recebi essa ameaça. Foi quando eu postei foto ontem à noite, essa pessoa ficou comentando a minha foto, e aí eu fui abrir a DM, tinha solicitação de DM com ameaça mesmo, falando, tipo, do bairro onde ele sabe que você mora e que eu venho trabalhar. E aí, tipo, eu só bloqueei e tal, porque eu pensei, enfim... Fiquei com medo, mas... Tem muitas mensagens, assim, tem muitas mensagens falando que queriam que eu morresse simplesmente porque em algum momento da live dessa ex-funcionária ela falou que pegava delivery pra mim na portaria, sendo que isso só acontecia se eu tava com alguma call com o cliente, daí a pessoa quer que eu morra por causa disso. Então, enfim, espero realmente que as pessoas reflitam mais. Agora eu vou colocar as últimas partes da história, né, porque a gente fez uma timeline bem feita pra tipo assim, cara, se é pra falar, vamos falar tudo. Então, eu vou continuar contando. E eu agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigada, meninas, por me ajudar. Nada. Sei que no fim a gente falou muita coisa, a gente respondeu muito mais coisa do que você perguntou de fato pra gente. Mas é porque é muito tempo vendo as pessoas falando sobre isso e coisas que as pessoas não sabem. Parece, que a gente tem tanto pra falar que a gente fica querendo, né, falar. Tipo, a gente precisa falar. Exato. Como vocês viram, tava tudo na paz e amor. Vamos terminar muito bem até o momento que eu citei os itens que foram subtraídos da minha casa. Ela não colaborou e por orientação da minha advogada, eu fiz um BO contando, tipo, o que ela tinha levado mais ou menos. Eu tava muito nervosa, eu tremia, tipo, eu não conseguia nem lembrar o que tinha, o que ela tinha levado de tanto que eu tremia. Mas eu coloquei o que a minha advogada tinha mandado eu colocar, alguns dos nomes dos itens que eu lembrava que ela tinha levado e o contrato também. E aí a gente encaminhou para ela um documento extrajudicial pedindo que esses itens fossem devolvidos. Provavelmente, por orientação da advogada dela, ela decidiu devolver alguns dos itens que ela tinha subtraído da minha casa, que até constavam no BO. E aí, a juíza, inclusive, considerou esse documento de devolução
como uma prova contra ela, que ela mesma estava confessando ter levado itens da minha casa. Após o acontecido, essa pessoa processou a minha empresa na vara trabalhista para converter o vínculo dela de MEI para CLT. E o que a juíza deu, super, com razão, tinha vínculo, então a gente pagou tudo, todos os devidos, todas as multas, tudo certinho. Só que junto ao processo de conversão de MEI para trabalhista, ela anexou outros processos de dano moral, enfim. Eu vou disponibilizar o veredicto, que é um documento público, e vocês vão poder ver o que a juíza deferiu, o que ela não deferiu. Mas eu já adianto pra vocês que a única coisa que a juíza reconheceu foi o vínculo trabalhista, que todas as outras coisas eram alegações falsas. E vale ressaltar que, muito ao contrário do que ela diz, ela não foi mal representada. Ela tinha a mãe dela, que várias vezes, em vários áudios, em várias conversas, ela afirmava ser advogada dela e que ia consultar a advogada dela. E ela também foi representada por um advogado que tem canal aqui no YouTube, inclusive. A gente jamais solicitou a ela que pagasse qualquer custo do processo ou qualquer coisa. Isso, na verdade, foi deferido pela juíza porque ela perdeu muitas partes do processo e só ganhou uma. Então, ela teria que pagar os honorários dos meus advogados referente àquelas cláusulas que ela perdeu. Isso foi a ordem da juíza. No processo dela, ela também pediu justiça gratuita, que é quando a pessoa não tem condição de pagar os custos dos advogados, então ela tem que pagar menos. E a juíza também deu isso pra ela, então ela teve a justiça gratuita e ela não precisou pagar o valor integral. E além disso tudo, ela foi condenada pela juíza por litigância de má-fé. A litigância de má-fé é quando uma pessoa vai lá, pega um processo e ela se usa de um fato não verdadeiro, quer dizer, mentira, para conseguir alguma coisa. Então, nesse caso aqui, o juiz reconheceu que ela estava mentindo sobre a data de saída para tentar conseguir alguma vantagem. E embora todas as provas, incluindo as provas que ela levou, indicassem as datas certas, ela continuava falando para a juíza que tinha trabalhado mais tempo e mais tempo. Todas as outras acusações, elas foram julgadas improcedentes pelas provas e testemunhas que estavam ali. Foram provadas que não eram verdade. Foram analisados meses e meses de histórico, conversa do WhatsApp, print, e-mail, tudo. E mesmo assim, a juíza não viu nada do que ela estava solicitando. Em todos esses prints históricos, tudo que foi levado, testemunha, ela não conseguiu comprovar nenhum tipo de dano moral, de dano trabalhista, de assédio, de nada. Ela só conseguiu comprovar que ela tinha um vínculo empregatício comigo. Nos últimos meses, pra mim, eu tive num impasse entre defender a saúde mental de uma pessoa que não me respeita de maneira nenhuma, que não tem qualquer tipo de respeito com o meu trabalho, ou então fazer um vídeo contando tudo e mostrando todas as provas. O meu silêncio, ele foi muito custoso pra mim. Minha saúde mental, assim, tá muito abalada. A minha honra, a minha empresa, as pessoas que trabalham comigo, a minha linha de maquiagem. Então, eu não tive outra escolha, porque essa pessoa não me deu outra escolha, a não ser vir aqui e contar tudo pra vocês. E assim, pra encerrar esse vídeo, eu vou repetir uma frase que eu já falei, que todo mundo não tem nenhuma obrigação de gostar de mim, mas ninguém pode mentir sobre coisas que eu fiz ou não fiz na internet e sair impune. A partir de agora, eu tô fazendo a escolha de tomar medidas cabíveis, tipo, cíveis e criminais, contra qualquer pessoa que esteja mentindo sobre mim na internet. Essa é a minha escolha. Bom, eu espero que esse vídeo, ele encerre esse ciclo de mentiras infundadas que estão sendo faladas sobre mim. Eu espero que as pessoas envolvidas nesse processo, que foram muitas, não foi só eu, todo mundo que trabalha comigo acabou sofrendo de alguma forma e ainda sofrem ameaças de morte, ameaças de perseguição todos os dias. Eu espero que todas essas pessoas elas possam seguir em frente, recuperar suas vidas, voltarem a serem felizes de novo. E eu espero que a partir de agora as pessoas entendam que o que é justo ou o que não é precisa ser discutido no Tribunal da Justiça e não no Tribunal da Internet. Beijos e amo vocês!